Há uma história no Antigo Testamento que, sendo totalmente honesto com você, considero a mais impactante de toda a Bíblia. Talvez não seja adequada para um público mais jovem. Antes de continuarmos com este vídeo, é importante ressaltar que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode trazer à tona lembranças difíceis. A história está contida nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos se aprofundam na totalidade da história. No entanto, acredito que há lições essenciais que podemos aprender mesmo com uma narrativa tão perturbadora. Primeiro, compartilharei os eventos de forma dramática, e então irei examinar as lições que ela nos ensina. Acompanhe-me no livro de Juízes, capítulo 19. Naquela época, quando ainda não havia rei em Israel, havia um levita que morava na área montanhosa de Efraim. Ele teve uma concubina de Belém, em Judá. É importante entender que este levita morava no norte de Israel, enquanto sua concubina ou esposa estava no sul, em Belém. A história continua dizendo que a mulher foi infiel ao levita, deixando-o e voltando para a casa de seu pai, em Belém, onde ficou por 4 meses. Assim, o levita decide ir atrás dela, viajando das montanhas de Efraim até Belém para se reconciliar e reparar o relacionamento. Quando chegou a Belém, o pai da mulher o recebeu com grande hospitalidade. Por vários dias, o levita tentou voltar para casa com sua esposa, mas o pai dela insistia que ficassem mais uma noite. Isso aconteceu até que finalmente o homem decidiu voltar. E é nesse ponto que a tragédia começa a se desenrolar durante a viagem de volta ao norte em direção a Efraim. Eles se aproximaram de Jebus ao anoitecer. O servo sugeriu que passassem a noite naquela cidade, Jebusa, mas o levita recusou, dizendo que não se hospedaria em uma cidade estrangeira. Então decidiram continuar até Gibeá. Ao chegarem a Gibeá, já à noite ninguém se ofereceu para hospedá-los na cultura israelita. A hospitalidade era um valor importante. Finalmente um idoso os encontrou na praça e perguntou por que ainda estavam sem abrigo. Após ouvir sua situação, ofereceu sua casa para que passassem a noite. O levita agradeceu e assegurou que só precisavam de um lugar para descansar e algo para alimentar seus animais. No entanto, a história toma um rumo sombrio durante a noite. Homens malignos da cidade cercaram a casa pedindo que o idoso entregasse seu hóspede para que pudessem abusar dele. O idoso tentou persuadi-los a desistir, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita, e que não fizessem tamanha crueldade contra o homem. O que ocorre a seguir é inimaginável no versículo 25. Lemos que diante da insistência, o levita entregou sua concubina. Os homens a atacaram e a maltrataram durante toda a noite ao amanhecer. Eles a abandonaram. Agora entende por que destaquei que este vídeo pode ser inapropriado para menores e que pode trazer lembranças dolorosas. Imagine o sofrimento dessa mulher envergonhada repetidas vezes. Finalmente ela conseguiu voltar, exausta até a porta da casa onde estava seu senhor, mas desabou ali sem forças para entrar, ao amanhecer. O levita abriu as portas para seguir sua viagem e encontrou sua concubina caída junto à entrada, com as mãos estendidas até o limiar. Quando ele mandou que ela se levantasse, não houve resposta, pois a mulher havia morrido. O relato continua. E em um ato chocante, o levita levou o corpo dela para casa. Lá ele pegou um cutelo, dividiu o corpo em 12 partes e enviou cada uma para diferentes regiões de Israel. Todos que viram ficaram surpresos, dizendo que nunca antes tinha acontecido algo tão horrível desde a saída dos israelitas do Egito. É essencial pensar sobre esse relato, após o trágico evento. O levita não apenas levou sua concubina para casa e a cortou, mas também anexou uma carta a cada parte do corpo, enviando os pedaços às 12 tribos de Israel. Em cada carta, ele explicou o ato terrível que os membros da tribo de Benjamim tinham feito. Quando as outras tribos receberam e leram sobre o destino da mulher, ficaram chocadas, dizendo que algo tão ruim nunca tinha acontecido em sua história. Essa história continua nos capítulos 20 e 21 do livro de Juízes, e ainda há muito a descobrir. A partir deste ponto,
vamos começar a tirar algumas lições. A primeira é que quando falta responsabilidade em nossas vidas, há uma forte tendência ao desvio. Juízes 19:1. Destaca isso ao dizer que naqueles dias não havia rei em Israel, quando não sentimos a necessidade de ser responsáveis. Nem temos medo de assumir responsabilidade por nossas decisões e ações. Tendemos a escolher caminhos destrutivos. A falta de responsabilidade nos faz acreditar que podemos agir isoladamente sem precisar responder a ninguém. Esse era o cenário em Israel naquela época. Não havia rei. E mesmo havendo leis, elas não eram seguidas nem aplicadas. O resultado foi que as pessoas tomaram atitudes que provavelmente nunca teriam pensado. Essa falta de responsabilidade contribuiu para uma série de acontecimentos inesperados e desastrosos. A segunda lição que quero destacar é a importância de tratar cada ser humano como refletindo a imagem de Deus na narrativa. O idoso demonstra uma visão errada ao dizer que seria injusto prejudicar o homem, mas que poderiam fazer o que quisessem com sua filha. E a concubina do levita. Essa mentalidade reflete a crença de que a vida e a dignidade do homem valem mais do que a de sua própria filha. E da concubina é vital que reconheçamos em cada pessoa a imagem de Deus, atribuindo a elas um valor inalienável. Isso nos leva a pensar sobre nossas ações, especialmente ao consumir conteúdos impróprios online, e a garantir que tratemos os outros com respeito e dignidade. A terceira reflexão que quero enfatizar neste vídeo é que, à medida que nos distanciamos de Deus, nos tornamos mais vulneráveis a agir de maneiras que nunca imaginaríamos cometer ao analisarmos o livro de Juízes como um todo. Notamos uma nação que se afastava lentamente de Deus. Os capítulos 19 a 21 representam o auge desse distanciamento, mostrando o quão longe a nação tinha se desviado. Essa narrativa serve como um alerta para todos nós. Se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, podemos acabar nos desviando e fazendo coisas que antes nos pareceriam impensáveis. Estar perto de Deus é fundamental para evitar cair em tentações e pecados que em outro momento sequer consideraríamos. Infelizmente, a história se complica ainda mais no capítulo 20. Quando é que uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, devido ao ato horrível cometido por esta última contra um de seus próprios irmãos israelitas. Sugiro que leiam os capítulos 20 e 21 com atenção, mas resumidamente, uma batalha gigante resulta na perda de milhares de vidas em ambos os lados. Ao final da guerra, sobram apenas 600 homens da tribo de Benjamim, no capítulo 21. As outras 11 tribos começam a sentir pena pela tribo de Benjamim, temendo sua possível extinção. Os 600 homens sobreviventes não têm mulheres de sua própria tribo para se casarem e manterem seu povo. Essa pena, no entanto, cria um novo problema, pois temem o desaparecimento de uma das 12 tribos de Israel. Essa situação nos deixa uma quarta lição. Toda decisão errada que tomamos traz consequências inevitáveis. Apesar do grande erro inicial dos benjamitas, a decisão das outras tribos de lutar e matar foi uma escolha que agora gera consequências indesejadas. Os benjamitas também enfrentam as consequências de seus atos destrutivos. Cada decisão, seja boa ou ruim, traz consigo consequências que moldam nosso futuro. Frequentemente, somos forçados a enfrentar as repercussões de nossas escolhas passadas. Esta narrativa ressalta que, embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher as consequências que as seguem. A história continua mostrando como os israelitas tomaram outra má decisão ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres durante um festival, justificando essa ação para evitar quebrar um juramento anterior, no qual prometeram não entregar suas filhas aos homens de Benjamim. Esse acontecimento ilustra como uma decisão errada geralmente leva a outra, criando uma sequência de consequências inesperadas e frequentemente desastrosas. Assim, durante o festival, 200 homens de Benjamim sequestram mulheres que estavam dançando, levando-as consigo como esposas. Reconheço que esta é uma história surpreendente e tentei resumir de forma curta.
No entanto, o ponto principal é que uma decisão errada frequentemente leva a outra, e uma sequência de escolhas erradas pode afetar negativamente muitas pessoas. Ao analisar esta história, é claro quantas vidas foram prejudicadas por uma única escolha equivocada. Alguns homens de Benjamim enfrentaram as consequências que mereciam, mas a maioria do povo benjamita que não havia participado diretamente da transgressão inicial morreu na batalha. Além disso, o povo de Jabes de Gileade também enfrentou perdas e suas mulheres foram arrancadas de suas terras, tornando-se vítimas dessas situações. Aqui está a quinta e última lição que quero destacar. Deus nos dá graça mesmo durante nossas decisões mais ruins. O livro de Juízes termina dizendo que os benjamitas, apesar de suas ações, conseguiram reconstruir suas cidades, viver nelas e receberam uma nova oportunidade. Cada israelita voltou para sua tribo e família, recuperando sua herança. O último versículo do livro destaca uma característica importante daquele período. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa frase resume todo o livro de Juízes, evidenciando a falta de liderança eficaz e as consequências de cada um seguir seu próprio caminho. Assim, mesmo diante de decisões destrutivas, Deus demonstra sua graça ao permitir que a tribo de Benjamim se recupere. No entanto, é importante entender que, embora a graça exista, as decisões continuam a trazer consequências que muitas vezes são imprevisíveis e incontroláveis. Se há algo que eu desejo que você retenha deste vídeo, é que cada escolha que fazemos gera consequências, algumas das quais não conseguimos nem prever. Até mais, e com isso encerramos mais um vídeo. Espero que as lições de hoje tenham tocado seu coração e ajudado a pensar sobre as consequências de nossas escolhas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para continuarmos a crescer juntos nessa jornada de aprendizado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.